Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que sim. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Uma quinta chuvosa, uma garoa, é verdade, mas uma quinta chuvosa. 26 de janeiro de 2023. Satisfação em poder estar de volta com você ao vivo aqui, com mais um programa Opinião ao vivo. Falando comigo aí ou não? Alguém está falando comigo aqui no ponto? Não é comigo não, né? É que o Boca fala lá, ele deixa o microfone ligado lá e eu fico pensando que é comigo. Olha só, hoje, como você viu aí nessa abertura aí, não é? Já nessa tomada aberta aí, vamos falar de segurança pública, mas especialmente aquela que diz respeito à nossa PJC, gloriosa PJC, valorosa PJC, Polícia Judiciária Civil, porque essa instituição tem à frente agora, pela primeira vez na história, uma diretora-geral. Essa que você vê aí, doutora Daniela Maidel, na verdade o nome completo Daniela Silveira Maidel. Está aqui, ela passou por uma eleição, depois houve a escolha na lista tríplice por parte do governador e agora está aí já no batente. Ela teve, dos possíveis 249 votos, teve 204 votos, né? Para você ver que o negócio ali foi realmente uma eloquente eleição. E o governador só falou assim, opa, só que eu quero isso, isso, isso e isso. O Mauro Mendes está exigente demais ultimamente, rapaz, ele está falando de eficiência com todo mundo, até com o repórter, chega lá, eficiência. E teve uma reunião dos secretários lá, e diretores, e presidentes de estatais, mesma coisa. É o jeitão dele, né? E a segurança pública, mesma coisa. Inclusive, eu conversei hoje agora no final da tarde, com o novo secretário de Estado de Segurança Pública, o coronel Rovelli, que vai estar conosco semana que vem aqui também, aqui no programa Opinião. Ele já esteve aqui, inclusive, acompanhando o governador, quando o Mauro Mendes esteve nas vezes que veio. Mas vai vir como entrevistado na semana que vem. Então, a doutora Maidel está aqui e vamos falar do trabalho que ela pretende desenvolver, desempenhar no comando da PJC aqui no estado de Mato Grosso. É continuidade do doutor Mário Demerval, ou tem uma forma diferente, tem uma inovação? Enfim, tudo você vai saber a partir desse instante com a nova diretora-geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Professor Lorenberg Alves, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Pois é, verdade. Você que está se ligando agora, você que já está acompanhando a nossa programação já há algum tempo, muito obrigado a você que está tanto pelo canal 22, como também pelo www.gazetadigital.com.br e pela página no Facebook da TV Pantanal. Satisfação em poder estar ou ter você, né, na nossa companhia, de um jeito ou de outro. Doutora Daniela, muito bom tê-la aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que eu fui um pouco chato, que a gente fica lá perturbando e tal, no WhatsApp, ligando, mas a gente sabe da correria que é, não é? Especialmente no começo de trabalho. Mas, enfim, deu certo, nossas agendas. Eu já vou lhe perguntando, aliás, mais do que perguntar, eu quero lhe pedir que a senhora fale um pouco, né? Afinal de contas, é uma marca histórica, nós temos que considerar isso, sim, senhor, porque é um cargo de muita importância, de muita responsabilidade, o cargo da diretoria-geral da PJC Mato Grosso. O que significa isso para a senhora? E me fala um pouco do seu histórico aí, para que as pessoas que estejam assistindo, ainda essas que não sabem, não é, possam se inteirar mais de quem é Daniela Silveira Maidel. Boa noite. Boa noite, é uma satisfação estar aqui, eu agradeço o convite, realmente o início da gestão, ele é sempre muito tumultuado, mas enfim, conseguimos e estou aqui, Opa, é uma isso é satisfação, obrigada pelo convite. Bem, eu sou delegada de polícia aqui no estado do Mato Grosso, vou completar 22 anos de carreira. Vim para Mato Grosso por conta do concurso, o meu concurso é de 1999. Santa Catarina. Sou de Santa Catarina, sou de Florianópolis, mas já sou matogrossense de coração, né? Uma terra que acolhe a gente, formei minha família aqui.
e trabalhei no interior do estado, ainda na antiga regional de Diamantino, na cidade de São José do Rio Claro. Trabalhei 5 anos no interior do estado, vim para a capital, trabalhei um certo período aqui no antigo Sisc Planalto, passei cerca de 8 anos trabalhando em Várzea Grande, na Delegacia de Violência Doméstica contra Mulher, Criança e Idoso. Tive uma passagem pela diretoria, voltei para Várzea Grande como delegada regional e nesses últimos 4 anos atuei na diretoria de execução estratégica, que é a diretoria de logística da Polícia Civil, vamos dizer assim, né? Que atende o estado todo, todas as nossas unidades. Então essa é um pouquinho da história. E essa diretoria que a senhora estava ocupando, ela agora está sendo ocupada pelo Dr. Mário Dermeval, né? Sim, o Dr. Mário saiu da diretoria geral e agora passa a exercer a função de delegado da execução estratégica, com extrema competência, como é de costume dele. Ele é muito bom mesmo. Muito. Antes de passar aqui para o meu caríssimo Nuremberg, doutora, me fala aqui. Eu falei aqui do Mauro Mendes, eu não estou brincando, não. Ele realmente é meio assim. E essa questão da eficiência, quando a senhora esteve lá, imagino que depois, ao ser escolhida, né, naquela lista tríplice, ele tenha tido uma conversa com a senhora, né? Qual foi aquilo que a senhora possa falar, não é? Qual foi a orientação dele, assim, o que ele pediu, qual foi o direcionamento? Eficiência. Foi isso que falou, tá vendo? Eficiência. Nós estamos num período, acho que inédito da Polícia Civil, né? Nós vivemos esses últimos 4 anos um período transformador na Polícia Civil. Para se ter ideia, só no ano passado foram investidos 49 milhões de reais em equipamento, em armamento, em equipamento de tecnologia, em equipamento voltado para a inteligência, tudo com o fim de fortalecer a investigação. Então, a quem muito é dado, muito é cobrado. Com certeza. Então, nós fizemos, durante a gestão do Dr. Mário, foi feita toda uma base, né? Nós vínhamos assim, de um período muito difícil, sem estrutura nenhuma, uma polícia civil desatualizada. E esses últimos 4 anos foram transformadores para a Polícia Civil. Hoje, nós podemos afirmar com certeza que a Polícia Civil tem um destaque até em âmbito nacional. É uma das polícias de ponta. E o que o governador falou foi justamente isso, eficiência, né? Nós temos que primar pelo trabalho que é realizado, oferecer um bom trabalho, nós temos essa obrigação. De resultados, né? De resultados. O doutor Mário realmente ele fez um trabalho desse ponto de vista da eficiência, né? Tanto que tornou a nossa PJC aqui referência em nível nacional. A gente acompanhou isso. Professor Nuremberg. Diretor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la mais a primeira vez aqui. Esperamos que essa primeira vez seja muitas. Mas vai ser, não das que virão. ela. Muito obrigada. Aliás, Tomara. O diretor anterior, ele Sim. visitava frequentemente o nosso programa. E eu espero que a senhora também o faça. Isso é uma satisfação. Diretora, tem um trecho aqui de uma fala da senhora que eu encontrei no site do próprio governo do estado, no dia 19 de dezembro do ano passado, e eu gostaria muito de ler esse trecho. Entre aspas, a intenção é usar esses meios, os meios que a senhora acabou de falar agora, esses meios, usar esses meios para aprimorar nossas atividades. Vamos continuar trabalhando para consolidar a Polícia Civil como uma instituição moderna e cada vez mais apresentar investigações de qualidade. Fecham aspas. E aí eu tenho uma pergunta a fazer a respeito disso aqui. A senhora acabou de dizer que a Polícia Civil, para trazer a questão da polícia moderna. E aí a minha pergunta, delegada, o que é ser uma polícia civil moderna? Sim. O que ela representa e o que ela significa? E aí mais uma segunda pergunta, aproveitando essa primeira que eu acabei de dizer. No dia 9 de dezembro de 1992, a estudante de fisioterapia
Cristiane Augusta de Moraes Correia foi estuprada e assassinada. Passaram-se 30 anos, ou mais de 30 anos, delegada, e o crime não foi solucionado. E aí a minha pergunta, hoje, com todo o preparo, com todo esse investimento que a senhora acabou de dizer na questão anterior, com todo esse preparo, corremos o risco de ter um crime dessa natureza não solucionado? Bem, cada vez menos, né? A Polícia Civil, essa fala da modernidade, ela vem em razão de... A Polícia Civil completou 180 anos, nós somos uma polícia centenária, né? Nós somos da época do Império ainda. E uma instituição, para durar todo esse período, ela precisa ter constantes atualizações. A sociedade foi mudando, os costumes foram mudando, e a polícia, ela tem que constantemente acompanhar essas mudanças sociais. O que nós observamos hoje? Tecnologia. Nós não vivemos sem tecnologia. Os últimos 4 anos, a Polícia Civil foi do 0 ao 100 na área de tecnologia. Então, tecnologia voltada para a investigação. Hoje nós trabalhamos com várias investigações, por exemplo, na área de lavagem de dinheiro. Muita documentação, muita informação. Hoje nós já contamos com programas que permitem que trabalhos que durariam 6 meses sendo analisados, folha a folha, sejam feitos aí em um dia, né? Então, essa é a tecnologia, a modernização voltada para a investigação. É claro que nós podemos ter os melhores equipamentos de tecnologia, mas se nós não tivermos o feeling, o sentimento para a investigação, nós podemos deixar de elucidar um crime. Mas eu falo ao senhor, 1992 para 2022, nós realmente tivemos assim um pulo de tecnologia e de melhoria na investigação. Hoje contamos também, a Politec conta com exames diferenciados, a tecnologia, a questão de monitoramento. Hoje você sabe se uma pessoa falou com a outra, onde ela esteve, em que área da cidade ela circulou. Tudo isso fornece para o investigador a condição de elucidar crimes como esse, que realmente não podem ficar com essa marca de não solucionados, né? Essa questão da tecnologia, eu fico assim, intrigado, porque ela, num caso de investigação, não mais crônico, mas vamos usar alguns exemplos que são usados, numa investigação, por exemplo. Eu queria que a senhora citasse, para que as pessoas possam entender, quando ela fala tecnologia, está falando o que exatamente, assim, em que tipo de situação que é aplicada, que tipo de tecnologia é aplicada, não é? Para chegar ao melhor, a melhor solução, a melhor resolução daquele problema. Sim. Não só a questão de monitoramento, de gravações, de filmagens, mas o vínculo, né? Uma organização criminosa. Às vezes uma pessoa não fala diretamente com outra, ela usa 3, 4 para se comunicar. Isso feito de maneira manual demoraria muito tempo. Hoje você tem programas próprios para isso que te favorecem essa triangulação, essa análise do vínculo de relacionamento entre as pessoas. Nós temos programas hoje de extração de dados que permitem analisar conversas, imagens, localização. Então, tudo isso é voltado. Nunca é uma coisa só, né? A convicção do investigador, ela não pode ser formada por um único indício. Ela é o conjunto que te leva para a elucidação do crime. Então, a tecnologia vem somar, né? E temos as provas tradicionais, as provas periciais tradicionais, as testemunhais, enfim. Por exemplo, eu tenho uma dúvida aqui que é o seguinte, não é de arapongagem que eu estou falando, não, que eu quero falar, não. Eu quero falar de se é permitido, eu quero falar a parte burocrática. Por exemplo, para se ter Lorenberg, hipoteticamente, gente, hipoteticamente, tá? É um humilhante, é um cara de quem eu desconfio que ele está com uns rolos aí, né? E aí
Só que para eu ter êxito na apuração, na investigação, eu preciso de dar monitorada no que ele está falando pelo telefone. Para eu fazer, eu, delegado Paulo Coelho, fazer isso, eu preciso que alguém me autorize judicialmente ou não. O delegado tem essa autoridade? Não, a nossa legislação ela exige que seja feito todo um procedimento para chegarmos a esse tipo de interceptação, né? Tem que ser também comprovado que é a última forma de investigação, tá. Um dos últimos meios a ser lançados deve ser Tá. Mas quando o delegado pede para a justiça essa autorização, ela comumente demora? Qual o tempo? Não, o senhor diz do deferimento? Não, é do deferimento. Vai de caso a caso. Às vezes você precisa monitorar uma pessoa ali durante 30 dias, durante 60 dias, né? Tudo deve ser comprovado. Não pode ser nada acho que preciso disso. Não, preciso porque elementos me levam a acreditar que essa pessoa fala com fulano durante... uma vez por semana, uma vez a cada mês, então ele tem que ser monitorado, né? Ou ele vai entrar. Então, nada é feito fora da legislação, especialmente esse tipo de prova, porque ela feita de modo não legal, ela contamina um inquérito, contamina toda uma investigação. Então, nós não concebemos esse tipo de prova fora de... Por isso que eu perguntei da autorização judicial, né? E ela, então, se o delegado requisitar isso, pedir isso ao juiz, não demora para o juiz analisar e autorizar? Não, geralmente não. Legal. Tem uma mais curta aí para a gente, neste bloco ainda? Delegada, é uma reflexão. Vou aproveitar o seu conhecimento, que é vastíssimo, a sua experiência, que é vasta. No dia 18 agora, deste mês, aconteceu um assassinato de um casal. E de acordo com a imprensa, a moça já tinha registrado o BO. E de acordo com a imprensa, 2 ou 3 BOs e tinham a medida protetiva de acordo com a imprensa. E aí vem a minha pergunta, delegada. Nesse caso, o BO e a medida protetiva não salvou ela de uma situação difícil que teve. A minha pergunta é, o Estado, na opinião da senhora, o Estado de Mato Grosso falhou neste caso em particular ou não e por quê? Veja bem, as investigações a respeito desse caso ainda estão em andamento. Então, é muito difícil eu entrar em pormenores. Mas o que foi informado é que existia um BO e não existia medida protetiva, né? Não foi pedido pela vítima a medida protetiva naquela ocasião. Existia um BO anterior. Se eu não me engano, nós, na Polícia Civil, nós primamos muito pela independência do delegado. Então, o caso ainda está em andamento, né? Não é bom para a investigação você ficar o tempo todo, olha, mas aconteceu isso, o que aconteceu? Ainda está em andamento. E muito bem conduzido pela DHPP, na figura do Dr. Marcel e na equipe dele. Mas, preliminarmente, me foi informado que essa vítima não teria medida protetiva. A medida protetiva, ela deve ser sempre, quando necessário, pedida pela vítima, né? Vai evitar 100% dos crimes? Tem situação que não vai ser evitada, infelizmente, né? Mas, na grande maioria dos casos, a nossa experiência demonstra que a medida protetiva ela inibe, sim, os crimes mais violentos, né? Um caso ou outro, infelizmente, como o que nós tivemos agora no mês de janeiro, que chocou a todos, né? Em razão da violência, enfim, não vai ser evitado, mas a grande maioria das vítimas de feminicídio não chegaram às vezes nem registraram BO, sequer pediram medida protetiva. A medida protetiva, ela salva vidas e a recomendação é que não se sinta acanhado ou pressionado, não ceda a pressões, porque a sua vida pode estar em risco, não é? Então, está ali, essa é uma ferramenta que se deve lançar mão dela, sim, porque
os números dizem que essas medidas surtem efeito. O programa Opinião vai dar um tempo só para o primeiro intervalo comercial desta noite, mas já, breve, a gente retoma aqui a entrevista com a delegada-geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, Daniela Maidel. É um instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na TV Pantanal. Hoje com a Daniela Maidel, delegada de polícia, a diretora-geral da Polícia Civil. Você vê a doutora Maidel, você olha assim, você vê que é uma pessoa pacata, tranquila. Tranquila? Mulher braba, hein? Ela já esteve em São José do Rio Claro, já esteve aqui em Várzea Grande, agora está comandando com mão de ferro ali a nossa PJC. A gente boa, mas é brava também. Olha só, o www.gazetadigital.com.br tem agora alguns destaques que a gente trouxe para você. O conselho, olha só, Lorenberg, como é que são as coisas, né? Quem que estava bom, fica bom, melhor ainda, mas tem coisa que está ruim, continua ficando ruim. O Conselho da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá, a SEC, autorizou o reajuste de 9,91% sobre o valor da tarifa das contas de água e esgoto para este ano de 2023 na cidade de Cuiabá. A proposta segue para o Executivo que, aspas, tem a prerrogativa de, então, analisar aí o pedido e aprovar, não é? De acordo com a informação aí da ARSEC. A aprovação do aumento se deu durante a audiência pública realizada na manhã desta quinta-feira, dia 26, não é? Lá no auditório da Estação de Tratamento de Água Aeta Central, em Cuiabá. Em março de 22, a tarifa de água e também de esgoto na capital foi reajustada em 11,14%. Mais destaque, mais detalhes desta notícia aí no Gazeta Digital, que também tem, olha só, o Partido Liberal PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do cacique Valdemar da Costa Neto citou a cassação da ex-juíza Selma Arruda, que ocorreu aqui no estado de Mato Grosso, ocorreu em 2021, para solicitar a cassação do senador eleito lá pelo Paraná, o Sérgio Moro, do União Brasil, por suposta ação no Caixa 2 e também abuso do poder econômico. A informação é do jornal Estadão, que traz nesta quinta-feira, dia 26, trechos, então, da ação da sigla contra o Sérgio Moro em companhia aí do ex, no caso aí, né, da ex-senadora, no caso, aqui do estado de Mato Grosso, a Selma Arruda. Mais detalhes também sobre essa notícia, então, você acompanha aí no Gazeta Digital. A Selma Arruda, que à época era chamada de Moro de Saia, não é? E tem aí essa situação política também no Gazeta Digital, outras também, não é? De polícia, política, essa situação que o Lorenberg citou aqui, do duplo homicídio, o jornal A Gazeta e a Gazeta, o jornal A Gazeta e o Gazeta Digital têm acompanhado passo a passo, tem muitas novidades, tem atualizações o tempo todo, aquilo que há, tem uma preventiva também que saiu aí, beneficiando, aspas, beneficiando, né, o autor do crime. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Eu vou, doutora Daniela, voltar a abordar esse assunto que o Lorenberg falou no bloco anterior e a senhora sinta-se bem à vontade para declinar, inclusive, da resposta, caso isso lhe traga algum tipo de constrangimento. Ponto.
A situação que houve envolve uma pessoa famosa, ou filho de uma pessoa famosa, e o caso ficou famoso, nem chama o cara pelo nome dele, coincidentemente o nome dele é o mesmo do pai, né? Carlos Gomes Bezerra. Quando envolve uma figura conhecida, pública, o trâmite é mais rápido. Eu falo isso porque o que se repercute na imprensa, nós repercutimos, é muito grande. Teve um caso aqui no Alphaville, a menina pegou a arma lá e tal, aí até hoje se fala nesse caso aí, né? Tem o caso do Pacola, outro caso que né? Quando ocorre o envolvimento de pessoas famosas, existe uma celeridade maior, tem alguma diferença? Queria que você comentasse sobre isso. De forma alguma. Na verdade, o que acontece é que crimes violentos como esses, eles chamam a atenção. Então, nós temos a tendência de acompanhar mais de perto, né? Mas homicídios acontecem, infelizmente, a gente não é dado tanta notícia, a imprensa não acompanha tão de perto, então por isso que parece que um ganha celeridade e o outro não. A nossa delegacia de homicídios e proteção à pessoa, ela tem um procedimento padrão de investigação desses crimes, né? Então nós não diferenciamos em relação à pessoa. Esse caso, me perguntaram muito, né? Mas olha, uma família envolvida, tem destaque aqui estadual. Nesse caso, e mais do que nunca, nós temos que nos voltar para as vítimas, né? Principalmente. E não para o agressor. Você tem que verificar, e o crime de feminicídio, ele tem muito isso, ou especialmente isso, né? Ele leva essa marca, ela é levada por uma geração inteira, né? Para uma criança que perde uma mãe numa situação violenta, o choque que isso representa, onde o pai é o autor do delito, essa criança ela vai crescer e vai carregar isso para a vida. Trauma para sempre. Impacta muito a sociedade, né? Ali naquela situação, ainda mais durante o dia, várias pessoas testemunharam ou presenciaram, né? Então, tudo isso nos chama muito a atenção e evidencia muito essa violência. Uhum. Ok. Lorenberg. Diretor, eu vou aproveitar uma frase ou uma palavra da resposta que acabou de nos dar. A senhora falou em feminicídio. E aí eu vou pedir uma reflexão da senhora, levando em consideração sempre a sua capacidade, o seu conhecimento e a sua experiência, porque a senhora já teve na delegacia de violência doméstica. Veja, de acordo com o 15º Anuário de Segurança Pública, traz lá os dados que nós temos no estado de Mato Grosso, 56% dos crimes cometidos contra a mulher tem característica de feminicídio. E mais ainda, um outro dado foi levantado, dizendo que no país todo, a cada 100 mil mulheres, 1,2 é feminicídio. No Mato Grosso é um pouco diferente. A cada 100 mil mulheres, 3,6 no Mato Grosso. Portanto, é muito maior do que no país todo. E aí vem a minha pergunta, que é a repetição da pergunta anterior. O estado de Mato Grosso falha, peca e comete erros, e muitos erros, quando diz respeito à questão do feminicídio no estado de Mato Grosso, ou não, e por quê? E emendando a essa pergunta aí, doutora, esse caso do duplo homicídio, ele é tipificado também como feminicídio, já que havia uma das vítimas é uma mulher? Sim, o feminicídio é o crime de homicídio praticado pela vítima ser mulher, pelo fato dela ser mulher, né? É muito importante nós refletirmos sobre a situação da violência doméstica. É um assunto que nos preocupa muito, né? Nos chama atenção. Nós temos acompanhado esse número relevante de homicídios, né? O estado de Mato Grosso
é um estado tradicionalmente, que tradicionalmente combate a violência doméstica, né? Nós somos pioneiros nas delegacias de violência doméstica, nós aplicamos, participei inclusive de equipes que na época começaram o trâmite da Lei Maria da Penha, que foi uma mudança considerável no atendimento às mulheres, na questão da investigação de crimes de violência doméstica. Mas eu gostaria, assim como o senhor me pediu uma reflexão, eu gostaria também aqui de deixar uma reflexão. Me parece, cada vez mais eu fico convencida de que só o fortalecimento da punição não é o suficiente, né? Nós precisamos também culturalmente mudar essa questão da violência contra a mulher. Nós não podemos de forma alguma aceitar e a gente percebe no atendimento na delegacia que culturalmente isso ainda é aceito, né? Os nossos filhos ainda convivem com a violência doméstica. Uma criança que é criada num lar onde a violência doméstica existe, ela entende que aquilo ali é natural e ela vai replicar. É a forma como ela tem de se relacionar com o mundo. E além da violência doméstica, qualquer outra situação ela vai trabalhar, ela também vai buscar a violência como forma de solução. Então, nós trabalhamos muito, nós temos delegacias espalhadas no estado, nós temos a criação de núcleos, estamos estudando a criação de uma coordenadoria de violência doméstica para que esse atendimento à violência doméstica seja alinhado em todo o estado e que nós avancemos na criação de núcleos para que a vítima seja atendida da mesma forma aqui na região metropolitana ou em qualquer outra delegacia especializada, como também nos núcleos, é importante esse acolhimento, né? Mas buscamos muito e vamos continuar muito focados no combate à violência doméstica. Então vamos lá, vamos esmiuçar mais esse assunto que muito me interessa e interessa muito a esse programa aqui, que nem eu disse, a gente tem sempre essa missão, né? Nem pauta corriqueira, é missão mesmo, porque eu entendo pelo menos que cabe a nós, comunicadores, jornalistas, também levar informação fidedigna, especialmente aquela extraída da fonte. Uma fonte boa, essencial e indubitável é uma delegada, ainda mais uma pessoa que dirige a nossa Polícia Judiciária Civil. A senhora falou aí dos núcleos e também onde há a distribuição das delegacias de proteção à mulher. Eu não vou te pedir para lembrar os nomes, talvez a senhora não tenha de todos, mas são quantos no estado? E vamos citar algumas ferramentas para essas pessoas que estão assistindo, precisando, numa emergência, o que fazer para, quem sabe, salvar vidas, né? Se a senhora tiver o contato, tiver se ela tiver um site, enfim, para que as pessoas, aplicativos, né, para instruir mais as pessoas o que fazer, não só as vítimas, o vizinho também, enfim. Primeiro, a distribuição geográfica dessas delegacias, incluindo os núcleos, mais as ferramentas aí para... Nós temos delegacias especializadas no combate à violência doméstica em Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Barra do Garças, Tangará da Serra, Cáceres, Sinop, né? E núcleos, Sorriso, Alta Floresta, Água Boa, Barra do Bugres, agora a memória me traiu. Mas o que nós orientamos? Nós temos o nosso site, o www.policiacivil.mt.gov.br. A Polícia Civil desenvolveu a medida protetiva online. Entrando nesse site, a vítima de dentro de casa, ela pode fazer a medida protetiva, ela pode registrar o BO, fazer a sua medida protetiva. É um site muito bem intuitivo, você vai sendo lançado nas próximas páginas. Um contato básico com a internet já permite que essa medida seja feita.
além de tudo, nós desenvolvemos uma ferramenta, que é um aplicativo, o Botão do Pânico, para mulheres que são contempladas com a medida protetiva, e elas baixam esse aplicativo e na presença do agressor, na proximidade do agressor, ela consegue, ela apertando ali, acionando o botão do pânico, ela consegue entrar em contato com o CIOSP e a viatura mais próxima atender. Isso é um grande avanço, nós somos premiados, inclusive, com um prêmio nacional, Viviane do Amaral. O botão do pânico. O botão do pânico. O botão do pânico está contido no SOS Mulher. No SOS Mulher. Então o nome do aplicativo é SOS Mulher, Isso, né? Exatamente. Mas entrando pela página da Polícia Civil, você também é levado até esse site, mas lembrando que para ter o botão do pânico é necessário o deferimento de medidas protetivas. Essa medida protetiva ela é elaborada na delegacia, encaminhada ao Poder Judiciário. E é rápido, não é burocrático? É rápido, porque hoje o nosso sistema, o sistema da Polícia Civil é integrado com o Poder Judiciário, então nós vamos ter aí horas praticamente entre o encaminhamento dessa medida protetiva, nada mais é feito no papel, é feito através do sistema. Então, essa comunicação é muito rápida com o judiciário. Nós já tivemos casos de vítimas pedirem a medida protetiva, aguardarem um pouco na delegacia para algum outro procedimento e já termos a resposta do deferimento da medida. E daí a gente baixa o aplicativo no celular da vítima e a resposta é muito boa, né? Nós tivemos, salvo engano, desde da instalação desse aplicativo, 300, perto de 400 acionamentos do botão do pânico. Olha, né? Só. É muito interessante. Ó, SOS Mulher. Se eu não, por minha questão de memória aqui no meu, eu não apaguei, não, porque eu não apago geralmente, né? Eu deixei ele aqui. Eu deixei, lá, ó, na tela lá, esses são como você deve procurar o SOS Mulher, não é? SOS Mulher. Você vai lá na loja de aplicativos, né? No Play Store e outros do gênero, do tipo, e acha e instala. E aí é muito mais fácil ter essa ferramenta, mais seguro, inclusive, para que você possa usar. É muito fácil isso. Além disso, tem os canais, são os telefones, né? Que são os tradicionais. Tem além do 190, que é lá que é o da polícia, né, militar, é isso? Nós temos o 197 da Polícia Civil. 197. Temos aqui na região metropolitana um plantão 24 horas que atende vítimas de toda a região metropolitana. Temos as delegacias do interior. No site da Polícia Civil temos facilmente ali elencados todos os telefones para esse suporte. 197. E o 181, que é de denúncia também, ligado à violência doméstica. Então, hoje eu afirmo que toda delegacia ela está pronta para receber, ainda que não seja especializada em violência doméstica, está de portas abertas. Foi até bom a senhora falar isso, que eu vou perguntar para encerrar esse bloco o seguinte: há aquela delegacia que não é especializada da mulher, não é? E eu já presenciei, que eu já fui repórter de polícia por muitos anos, constrangimento da mulher ao procurar uma delegacia, né? Eu lembro, você falou do Cisco Planalto, eu cobria muito ali, a mulher chegar ali, de repente, toda constrangida, aquele machaiado. Tinha dentro, tinha muita gente lá, além de policiais, né? Tinha os suspeitos também ali, jornalistas e tudo mais. Não tinha um ambiente para aquele tipo de atendimento, não é? Existe essa orientação pela nossa diretoria da Polícia Civil para que essas pessoas vítimas tenham um atendimento reservado? Por isso a necessidade também da criação da coordenadoria, né? De nós alinharmos o nosso estado. Ele é enorme, né? Então nós temos 156 unidades da Polícia Civil espalhadas pelo estado. O trabalho dessa coordenadoria seria justamente o alinhamento desse atendimento. Hoje, aqui na região metropolitana, depois de muito esforço, existe o plantão de violência doméstica com um atendimento diferenciado para essas vítimas. E a nossa busca, o nosso desejo é que esse atendimento seja alinhado no estado inteiro.
A partir dessa coordenadoria. A partir dessa coordenadoria. O Opinião dá um tempo para o intervalo comercial e volta já já. Eis que estamos de volta aqui ao vivo com o programa Opinião. Hoje, pela primeira vez, entrevistando aqui a doutora Daniela Silveira Maidel, que pela primeira vez temos aí uma primeira mulher comandando a nossa Polícia Judiciária Civil aqui no estado de Mato Grosso. Não é? Eu vou pedir para o Lorenberg Alves, meu parceiro aqui, abrir o bloco de perguntas. Diretora, mais uma vez vou apelar para uma reflexão da senhora. Nos últimos anos, vem falando sempre que é preciso armar a sociedade. Chegou até um decreto que flexibilizava a compra de armas. O atual presidente simplesmente vetou ou revogou esse decreto. E aí vem a minha pergunta para a reflexão da senhora mesmo. Na opinião da senhora, deve ou não armar a sociedade e por quê? E uma segunda questão, armar a sociedade, armar a população é uma política de segurança pública ou não é, na opinião da senhora? Essa questão, ela divide muito as opiniões, né? Eu não vejo com bons olhos uma sociedade armada. Eu penso que se a sociedade procura se armar, alguma coisa tem de errado, né? O manejo de uma arma de fogo, ele depende de treinamento, depende de conhecimento, depende de prática constante, né? Então, várias vezes nós nos deparamos com o uso inadequado de arma de fogo, com acidentes, enfim, com uma série de problemas. Não vejo com bons olhos, não é uma política de segurança pública. A sociedade se armar, né? A gente pensa também que o cidadão com uma arma dentro de casa vai impedir a invasão da sua casa. Geralmente ele é pego desprevenido, o crime te pega desprevenido, né? Você tem que ser um exímio atirador e conhecedor de uma arma de fogo para realmente reagir, não expondo a sua vida ou a de terceiros a risco. Então, não vejo com bons olhos. Mas se eu estiver no meu carro, parado, e o meliante, o assaltante souber que existe uma lei que me dá a permissão de ter a posse da arma, ele não vai... E na minha casa também, o ladrão, antes de entrar na minha casa, ele vai saber que eu posso estar armado. Ele não vai pensar duas vezes antes de fazê-lo? Olha, continuo pensando que não, né? Porque quem invade uma casa também está preparado para tudo, né? Independente da pessoa estar armada ou não. Eu acho que não é isso, penso que não é isso que vai dissuadir, vai fazer mudar de ideia um indivíduo que tem a intenção de invadir a sua casa ou de roubar uma pessoa. Eu penso que é muito mais prejudicial do que positivo para a sociedade. Doutora, eu vou ter um assunto que a gente conversa muito nos bastidores, eu queria que a senhora discorresse sobre ele e esteja à vontade também para limitar aí sua resposta, porque ele é meio assim, saia justa. Temos, a partir deste início de governo do Mauro Mendes, um militar no comando da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Considerando que a PM tem como é que fala? Um estatuto, a PJC tem o seu também. A senhora vê possibilidade de conflito nisso? Não precisa personificar personificar o secretário. Mas quando se tem um agente, se fosse um delegado, por exemplo, como um delegado da Polícia Civil, comandando a secretaria também, a pergunta seria a mesma. A senhora acha que existe possibilidade de harmonia sem conflito ou podemos ter situações assim complicadas? Bem, vamos falar do que nós estamos vivendo agora, né? O ambiente é muito harmônico,
O secretário Roveri é um profundo conhecedor de segurança pública. Nós estamos evoluindo muito no trabalho mesmo do dia a dia. O nosso objetivo é único. Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro é a eficiência e não é só objetivo, é uma cobrança, né? Uma exigência do governador. Então não há nenhuma possibilidade de falta de harmonia. A gente e o secretário tem isso bem em mente, a atribuição da Polícia Civil e a atribuição da Polícia Militar, que são completamente diferentes. A Polícia Civil é uma polícia investigativa. O produto da Polícia Civil é a investigação. A nossa missão é manter a paz social através de investigação de delitos. Né? E a Polícia Militar tem o policiamento ostensivo, que são duas áreas completamente distintas. E hoje a gente percebe na pessoa do secretário esse entendimento perfeitamente, né? Cada instituição na sua atribuição e com a meta da eficiência de apresentar resultados. Urenberg. Eu vou aproveitar exatamente um trecho dessa resposta da senhora, que é muito bom até para a gente continuar a cobrar da senhora uma reflexão. E cobrar sempre no bom sentido, delegada. A senhora falou que cada uma das polícias tem a sua função e a sua particularidade. E que há uma harmonia aí. Eu vou tentar descrever um quadro muito rapidamente. Se meu quadro está descrito de forma errada, a senhora vai me corrigindo, por favor. É comum eu ler, e eu já li, muitos livros de especialistas, de estudiosos, dizendo que é comum quem chega a um crime primeiro, geralmente é a polícia militar, que chega primeiro ao crime. E depois vem a polícia civil. Só que quando a polícia civil chega no local, já foi mexido o cenário do crime. E isso tem dificultado e tem atrapalhado a própria investigação. A senhora já percebeu, já viu casos dessa natureza ou não? E isso pode dificultar, aí é uma segunda questão, isso pode dificultar a harmonia, a ligação, a proximidade da Polícia Civil com a Polícia Militar ou não? Sim, essa questão da cena do crime, ela é muito interessante. A gente fala geralmente da cena do crime, cena do crime de homicídio, né? E nós evoluímos muito nisso, né? Nessa atribuição, nesse isolamento do local do crime, a busca de melhoria. Claro que uma cena de crime que ela não é bem preservada, até o senhor falou no início do programa aqui de um crime acontecido em 1992. E na hora me veio, será que os vestígios ali foram bem preservados? Será que ali houve um isolamento do local do crime? Ou tivemos a coleta correta de material? Então, saímos de 92, pulamos para 2022, evoluímos muito. Claro que tudo tem que ser aperfeiçoado. Mas, no momento, o que se sente na própria secretaria é a busca da melhoria, né? Nós somos cobrados pela eficiência e a eficiência passa por isso, por protocolos bem definidos do que cada força faz, do que cada polícia tem como atribuição. Manda um abraço para a Clarice, lá do CPA 4, que está acompanhando o programa, também o Jefferson, do bairro Planalto, e a Evani, lá do Jardim Imperial, também estão acompanhando o programa Opinião. Eu quero falar de um assunto seguinte, olha só, já falamos da questão do secretário, agora eu queria que você falasse dos investimentos, porque o doutor Mário Bermeval vinha aqui e falava de uma seara de investimentos em tecnologia, inclusive, o ex-secretário Bustamante dizia a mesma coisa. O atual secretário, falei com ele por telefone, também está dizendo a mesma coisa. Na PJC, a senhora passou pela essa diretoria tão importante que é eu marquei o nome aqui. Execução estratégica. Que tinha essa incumbência também, né? O que a senhora pode dizer dos investimentos para trásmente, por exemplo, 2022, e o que temos pela frente aí de perspectivas?
Bem, vivemos um ano excelente em 2022 com investimentos muito diferenciados na Polícia Civil. Nós evoluímos em tecnologia, buscamos também, é interessante que se fale, soluções caseiras, né? Nós não compramos, o nosso sistema principal, o GE, ele não é comprado, ele é desenvolvido por profissionais contratados, mas sob a supervisão de investigadores e de escrivães de polícia. Mas nós investimos muito nessa área tecnológica. Nós investimos numa área que eu também considero fundamental, que são programas de inteligência que nos permitem avançar dados mais precisos sobre investigação. E chegamos a executar 49 milhões de reais. Eu acredito... Isso foi executado? Isso foi... Executado 49 milhões de reais. Em que, por exemplo? Armamento, agora as pistolas são Glock agora? São Glock. Todas? Todo policial civil tem uma pistola Glock. Foi feita toda uma capacitação dos nossos servidores. Coletes, viaturas, uma parte de infraestrutura, e olha que não foi o ano mais forte, eu acredito que 2023 será o ano mais forte ainda na infraestrutura, mas tivemos assim avanços muito grandes pelo interior do estado, essa parte de tecnologia e de inteligência também. Eu acredito que 2023 vai ser um ano em que nós bateremos esse recorde dos 49 milhões avançando. É verdade que lá na parte administrativa não tem mais papel? Buscamos o papel zero, evoluímos muito com a integração entre o nosso inquérito. Hoje você não entrega mais aquele inquérito no papel, tira uma viatura da delegacia, vai até o fórum da cidade, protocolo, isso é feito pelo meio virtual, pelo nosso programa. Ele é interligado com o programa do TJ. Isso facilita, isso organiza, isso possibilita a visão da Polícia Civil, da própria produtividade da Polícia Civil. Então, nós caminhamos cada vez mais para ter menos papel, menos gasto com combustível, tudo isso é contabilizado. Doutora, caminhando para o final aqui agora, concurso público, eu estou vendo ali o Joilson, que é um investigador de polícia. Investigador, como é que está aí a demanda lá? Como está hoje a nossa Polícia Judiciária Civil em termos de investigadores? E já quero falar também dos escrivães e delegados. Bem, apesar de todo esse investimento em tecnologia, nós precisamos do ser humano, sempre precisaremos. Nós realmente estamos com uma dificuldade de efetivo. As nossas cidades, especialmente no interior do estado, cresceram muito, né? E o desenvolvimento econômico, ele também traz problemas, né? Que tem que ser, que demandam a atuação da polícia. Então, nós temos sim uma dificuldade hoje de efetivo e a expectativa, nós temos um concurso público que foi concluído com aprovados e os sinais são de que eles serão nomeados agora em breve. Ainda estamos assim no final de acertar o número que vai ser chamado agora. Ainda não temos essa definição, mas estamos prestes a esse chamamento desses aprovados. Quantos municípios estão sem delegados hoje no estado, por exemplo? Nós tivemos lá atrás a desativação de algumas delegacias, mas hoje eu acho que poucos municípios. Nós temos 156 unidades da Polícia Civil. Né? Nós temos esse critério também de estabelecer a lotação pela demanda, né? Hoje, com essa integração tecnológica, nós já sabemos especificar a demanda de cada município, que nos permite distribuir esse efetivo de uma forma mais equilibrada. E usando tecnologia, né? Usando sempre a tecnologia. Por falar em tecnologia, a última pergunta, e resposta bem breve mesmo, crimes eletrônicos. Tem também um trabalho para coibir esse tipo de situação, que infelizmente cresce, né, com o avanço da tecnologia. Digamos que é o crime da moda, né? Infelizmente. Mas todos nós acessamos celulares, computadores, e a criminalidade, da mesma forma que a sociedade, também evolui.
É uma área de atuação que a Polícia Civil vai se debruçar. Nós já temos a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, que atua fortemente nessa área. Temos a Delegacia de Estelionato, que também atua nessa área, com as fraudes ocorridas por meio eletrônico. Buscamos sempre orientar a população. Também vamos investir esse ano na capacitação dos nossos servidores, porque o crime ele acontece no estado inteiro, não acontece só aqui em Cuiabá e Várzea Grande, né? Então lá em Nova Bandeirantes tem o estelionato da mesma forma que aqui. Então a ideia é nós capacitarmos esse profissional para que lá no interior ou em qualquer outra cidade ele saiba atender essa vítima. Daniela Maidel, muito obrigado, diretora-geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Tínhamos muito mais assuntos aqui, mas a gente vai pegar no pé para voltar aqui. Muito obrigado por ter vindo, boa sorte, competência, nós sabemos que a senhora tem, não é? Que a senhora possa fazer um bom trabalho e quem vai ganhar com isso é o povo de Mato Grosso. Obrigado. Obrigada pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre a Polícia Civil e até um breve retorno. É verdade, um abraço lá para Maria, que é a filha, né? Maria Luísa e o Fernando Maidel, que é o esposo aqui também, e o Joilson tá ali, que é o investigador de polícia, um abraço também. Lorenberg, então... Até amanhã. Eu esqueci quem é amanhã. Amanhã é o meu caríssimo Kennedy, o Domingos Kennedy, presidente do Sindicato das Indústrias Químicas e lá da Maxlog também, vai estar conosco aqui às 7h30 da noite. Então, se cuida, até lá, fica bem. Fica com Deus também.